Irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma transmissão. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para você que está entrando nessa mensagem. Estamos ao vivo nessa noite de domingo. Eu quero deixar um texto para a sua meditação, uma breve palavra para essa noite, para o final desse dia, né? Mais uma semana se encerrando. Uma semana que começa a partir de amanhã. E nada melhor do que a palavra de Deus para poder trazer um pouco de alento, de refrigério, de fortalecimento para os nossos corações. Antes de ir ao texto, eu peço a você que está entrando agora que curta esse vídeo, que também se inscreva no canal. A palavra, ela diz assim, o texto que faremos a leitura. Mateus capítulo 26, no versículo 37. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Meus irmãos, o texto aqui, Jesus estava passando por aquele momento difícil. O momento que antecedia a sua crucificação, ali no Getsemane. E era um cálice muito amargo que ele beberia. Ele até suplica nesse momento que esse cálice fosse passado dele, mas ele tinha que passar por aquilo, era o projeto. E ele fala: Senhor, contudo seja feito conforme a sua vontade. Mas qual é o ponto aqui? Quando nós vemos a história bíblica, né, nós observamos diversos personagens que passaram por situações difíceis e contaram com ajuda. E às vezes nós, na nossa jornada cristã, nós temos dificuldade de entender isso. Nós precisamos de ajuda. E eu não estou falando só ajuda do alto, ajuda do céu, porque essa ajuda é indispensável. Sem ela, não tem vitória. Mas precisamos de pessoas ao nosso lado, amigos, familiares, pessoas que em momentos de crise, de enfermidade, de desemprego, de lutas dentro dos relacionamentos, seja qual for o tipo de luta, pessoas que nos auxiliam. Inclusive, porque existe um conceito muito equivocado, né, uma certa ignorância cristã, inclusive de psicólogos. É necessário alguém que você converse, um profissional que vai conversar contigo, que vai te trazer um panorama ali do cenário que você está, né, atravessando um quadro de repente de depressão. Todo mundo precisa de ajuda. E você também precisa, eu preciso, não é diferente. Né? Olha, se Jesus precisou de ajuda, o texto que acabamos de ler, Jesus ele pede aos seus discípulos que pudessem ir além com ele para orar, porque ele estava angustiado, entristecido. Ele fala: ficai aqui comigo e orai. Jesus pede ajuda. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. É claro, se fez homem, né? Como eu trouxe aqui esses dias, C.S. Lewis afirmava, dizendo que era Deus e o homem tabernaculando, mas era totalmente Deus, totalmente homem. Ele pediu ajuda. Davi, no momento de maior crise dele, quando ele fugiu de Saul e ele ficou sendo perseguido durante uma década praticamente por Saul, ele contou com a ajuda do filho de Saul, de Jonathan. E nesse momento de crise foi quem estendeu para ele a mão, foi quem lhe deu conselhos, foi quem lhe deu uma retaguarda, e às vezes precisamos disso, uma retaguarda espiritual de oração. Claro que estamos debaixo de uma autoridade espiritual dentro das congregações, das igrejas, mas é necessário às vezes uma retaguarda espiritual de alguém que ore por nós, de alguém que dobre os joelhos e clame de verdade. De verdade. Então você precisa de ajuda para desabafar, para falar, para ser aconselhado, né? E aqui tem que ser muito seletivo quanto a essa questão da ajuda, muito seletivo, né? Quando o texto de Provérbios 17, ele diz assim, no versículo 17, Provérbios 17, 17, em todo tempo, ama o amigo, e para a hora da angústia, nasce o irmão. É aquele amigo que na hora do sofrimento, na hora do aperto, se transforma em um irmão de verdade.
Acho que todo mundo vive isso. Pessoas que, às vezes, o Senhor é tão gracioso que Ele nos surpreende. Barrei aqui no microfone. Ele nos surpreende e de onde menos esperamos. De onde menos esperamos. Surgem essas ajudas, né? Então, não se isole. É muito perigoso se isolar. Ele ia seguir um caminho de isolamento. Desejou a morte em seu ânimo. Né? Ele afundou ali. Mas o Senhor foi lá e socorreu. Imagina só, se você se isola, quando nós nos isolamos, quando nós recusamos por orgulho, né? Porque uma das coisas que impede com que venhamos a receber qualquer tipo de ajuda é o orgulho. E nos processos que Deus nos conduz na nossa vida, uma das coisas que o Senhor quer tirar de nós é o orgulho. Né? Tirar essa resistência que às vezes temos. Minha igreja não estava tendo culto, algum tempo atrás isso, num dia que não teve culto, e eu fui para uma outra igreja, né? Fui para uma igrejinha, aquela igrejinha bem simples, né? Aquelas assembleias bem simples, no fundo da garagem, assim, na garagem de um quintal, né? De uma casa, e eu estava muito necessitado de ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir uma visão, uma profecia, qualquer coisa naquele dia. Muito embora eu viva uma experiência muito clara, robusta pela palavra de Deus, naquele dia eu botei isso na minha cabeça. Eu quis especificar a operação divina e limitar a multiforme graça de Deus. Olha só. E Deus, ele me surpreendeu, né? Ele mostrou que essa graça realmente é multiforme. Eu entrei nessa igreja, o culto se processou, eu não teve visão, não teve revelação, não teve absolutamente nada. E eu falei assim, eu vou embora. Não teve nada, eu vou embora, não vou pedir oração não. Orgulho, né? Orgulhoso. Só que quando eu mexi o primeiro músculo do corpo para ir embora, o pastor, ele veio... Irmãos, olha, com sinceridade, eu acho que a igreja tinha uns 10 metros assim de tamanho da igreja, né? Do púlpito até o último banco onde eu estava sentado. Eu não conhecia ninguém. Mas o pastor, aquele homem parecia que ele tinha sido... ele tinha sido arrebatado, não seria a palavra correta. Ele se teletransportou para o meu lado, né? Parecia isso. E eu mexi, ele já estava do meu lado. E ele olhou para mim, ele riu, ele falou assim, me dá um abraço. Aí eu travei na hora, né? E olha que eu sou um ursinho carinhoso. Eu sou grandão, mas eu sou carinhoso. E eu abraço até desconhecido. E ele veio e me deu um abraço. Aí ele falou, me dá um abraço. Ele viu que eu travei, ele me deu um abraço. Disse que ele me deu um abraço. Durante os primeiros 3 segundos ali, eu estava com o olho aberto, meio sem graça e sem entender. Dos 3 segundos para lá, eu entrei em uma crise de choro. E mais tarde eu fui contar o tempo que eu estava sem receber um abraço. Eu acho que eu estava já uns 2 anos. E aquilo me quebrou por dentro. Totalmente. Eu precisava daquilo. Só que eu achava que não precisava. E o Espírito Santo ministrou a forma correta de falar comigo naquela noite. Interessante, né? Foi sem nenhuma palavra. Foi através de um abraço. Então Deus, ele faz isso. Deus é maravilhoso, né? Ele nos abraça. E ele tanto nos abraça que tem até um livro na Bíblia que significa, o nome significa isso, abraço, que é Abacuque, que o nome do profeta em hebraico significa abraço. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos de ajuda. Quebra esse orgulho, permita com que o Senhor venha quebrar, na verdade, que nós de nós mesmos não conseguimos. Reconheça as suas limitações. Deus, ele vai colocar pessoas ou
uma pessoa, ainda que seja uma, vinda dele para te ajudar. Sempre tem alguém. E no momento da angústia, como eu falei, Deus surpreende, né? E são uma amiga de uma irmã, um amigo de um irmão. O Senhor nos surpreende e Ele traz pessoas que, sabe, fazem toda a diferença na nossa jornada, né? E realmente nos ajudam demais. Então, reconheça esse caminho, não se isole, reconheça essa ação do Senhor, tá? E sinta-se fortalecido pelo Espírito Santo. Olha, todo mundo precisa, tá? Em determinadas situações, quando nós olhamos, né, o cenário e vemos tudo dando errado e ouvimos as informações, as notícias, vemos as coisas piorando. Hoje você liga a televisão, o que mais tem é notícia ruim. É uma desesperança total. Eu estava vendo, tem um programa que dá hoje que se auto-titula como o show da vida. Eu, sinceramente, acho que é o show da morte, porque só fala de desgraça. Mas aí eu desligo esse negócio todo, né? E aí eu abro a palavra de Deus. E aí eu tenho um amiguinho aqui de 8 aninhos, ele fica conversando comigo, a gente fica rindo, brincando. E o Senhor começa a abençoar, traz a paz. E isso é suficiente. É assim que Deus faz. Tá bom? Que Deus cuide de você nessa noite, de domingo. E tenha certeza que Ele cuidará de você também no dia que começará amanhã, na semana que começará a partir de amanhã. Não caminhe sozinho. Ninguém é um homem de aço, ninguém é um homem de ferro, ninguém é super-homem, é super-girl. Não. O Senhor sabe que tu andas por esse grande e terrível deserto de escorpiões e serpentes. Ele sabe. O Senhor conhece. Ele sabe que nós somos homens e Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que não podemos suportar além daquele ponto específico. Ah, se Deus sabe. Como sabe? Ele conhece o teu limite. Não fique tentando medir os teus limites. Toda vez que medimos até onde podemos suportar, erramos. Não faça isso. Confia, entrega. Se chegou até esse ponto que está hoje, as lutas, as provações, se chegaram até esse momento, Deus sabe. Deus conhece. A provação, ela é feita por medida. Deus é o alfaiate das provações. É feita por medida. A medida certa. Eu talvez não suportaria a sua provação. Talvez você não suportasse a minha. Deus ele permite sobre medida. E isso não vai extrapolar as suas condições. Não vai extrapolar. Agora, saiba do seguinte: na mesma medida que somos provados, seremos recompensados. Na área onde você mais é provado é onde será maior a sua vitória. Na área onde você mais é envergonhado, mais é humilhado, onde você mais sofre, é onde Deus trará um testemunho de louvor e de poder, demonstração da glória dele, e isso será algo notório na sua vida, para testemunho, para que o nome do Senhor seja engrandecido. É assim que Deus faz. E eu creio, é assim que Ele fará. Tá bom, irmãos? Boa noite. A paz do Senhor Jesus.